sol do céu. Convido você, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Santo Deus, agora que nos preparamos para ouvir a Tua voz de forma direcionada aos nossos corações, pedimos que o Senhor que nos fez adorar, o Senhor que nos chamou ao arrependimento e derramou sobre nós o perdão, agora abra atentamente os ouvidos de cada um de nós. Que o Senhor abra os nossos corações para que possamos sair daqui ainda mais parecidos com Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Na mensagem anterior, nós vimos que o pecado pode estruturar uma família por dentro. Preferências mal resolvidas, afetos desordenados e aos poucos o amor deixa de ser algo seguro e passa a ser algo disputado dentro da própria família. Hoje o texto nos leva para um outro cenário. Não mais uma casa deformada por dentro, mas a relação sendo reconstruída e consolidada no meio da dor, do sofrimento. Porque aqui, como acontecerá ao longo de toda essa série, a gente não vai estar diante de uma família perfeita. Estaremos diante da perda familiar e perda familiar imensa, daquela que esmaga o coração. Noemi perdeu o marido. E logo em sequência, perdeu os 2 filhos, ou seja, perdeu toda e qualquer estabilidade que ela pudesse ter. E depois de anos vivendo em território pagão, ela decide que chegou a hora de voltar para casa. Mas o texto nos apresenta algo ainda mais surpreendente. Uma família que não é sustentada apenas por sangue, mas por decisão de caminhar juntos. E isso nos obriga a olhar com mais atenção para um tema que nunca deixou de ser relevante, mas que hoje continua sendo tão distorcido. E esse tema é família. A Bíblia nunca tratou família de forma superficial. Ela mostra famílias quebradas, tortas, empenadas, mas famílias que são restauradas, principalmente redefinidas pelo próprio agir de Deus. Inclusive, a própria Escritura ainda vai ensinar para a gente aquele texto que, quando a gente começa a encontrar mais família fora de casa do que dentro de casa, é o texto que todo crente vai lá e saca para responder rapidamente. Há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, existe uma dimensão relacional que vai além do vínculo biológico que a gente tem. Mas isso precisa ser entendido com cuidado, irmãos. Porque isso não é um convite para a gente desvalorizar a família de sangue, não. É exatamente o contrário. As famílias saudáveis são famílias que não se fecham. Pelo contrário, são famílias que se expandem. Elas têm sempre espaço para receber mais um. São famílias que acolhem, famílias que incorporam outras pessoas como parte de si. Já famílias doentes fazem o oposto. Se fecham em si mesmo, protegem estruturas, dificultam novos vínculos reais, porque o que importa é manter inatingível o que se tem. Isso aparece até na cultura ao nosso redor. Alguns filmes exploram bem essa ideia de pertencimento além do sangue. Não sei quem conhece aí a franquia Velozes e Furiosos, onde a noção de família é construída por nada mais, nada menos que lealdade. Com aquele discurso clássico de nada é mais forte do que a família. Enquanto ao mesmo tempo que a gente vê isso sendo retratado dessa forma bonita, vemos outras produções que caminham na direção oposta. Não apenas ampliando esse conceito de família, mas esvaziando completamente o seu valor. O texto bíblico não faz nem a primeira, nem a segunda. Ele não idolatra o sangue, mas ele também não despreza que precisamos ter uma estrutura. Ele aponta para algo mais profundo. Família verdadeira é família formada por vínculos, sim, mas vínculos de aliança. E é exatamente isso que a gente se dispõe a olhar hoje, olhando para a história de Ruth e Noemi. Por isso, nosso tema é, anota aí para a gente conversar no nosso núcleo, amizades que moldam destinos. Amizades que moldam destinos. E aqui eu já vou revelar para você o ouro desde o início. Nem todo mundo que caminha com você permanece.
E nem todo mundo que permanece caminhando com você está em aliança com você. Por isso convido você a abrir o texto bíblico, Ruth, capítulo 1, versículo 6 até o 18. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhes disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente, começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Depois de ouvir esse texto, uma coisa precisa ficar clara para nós. Essa é uma história sobre decisão. Nada extraordinário acontece aqui no sentido visível, não. Porque você pode ler a história de frente para trás, de trás para frente, e você não vai encontrar nenhum grande milagre. Não há intervenção sobrenatural explícita. O que temos é algo muito mais comum, corriqueiro. E, ao mesmo tempo, extremamente de um cuidado, de uma preocupação profunda do Senhor. Pessoas lidando com a dor e tomando decisões apesar da dor que carregam. É exatamente isso que o texto procura expor para nós. Porque é em meio à crise que 3 coisas começam a aparecer bem claro na frente de qualquer um. O tipo de leitura que fazemos da vida, e a gente falava disso na escola bíblica dominical. O tipo de vínculo que a gente deseja manter à medida que as coisas vão ficando mais difíceis. Vínculos que a gente está disposto a sustentar. E o tipo de caminho que a gente escolhe seguir quando as coisas não são do jeito que a gente imaginava. E são esses 3 movimentos que vão nos conduzir nessa reflexão dessa noite. Então, o primeiro ponto, prepara para anotar aí, é a dor que abre espaço para decisões. A dor que abre espaço para decisões. O texto começa com uma sinalização bem clara. Noemi decidiu voltar para Israel. Acabou. Não vai mais ficar no território pagão. Mas esse retorno não é um retorno triunfante, não. Não é uma volta cheia de alegria, cheia de planos, cheia de expectativas, como tinha sido a saída. É uma volta marcada por perdas profundas.
Noemi tinha saído de Belém, ela tinha marido, tinha 2 filhos, tinha uma condição muito boa e agora estava seguindo para uma nova cidade onde ela ia encontrar tudo do bom e do melhor. Agora, depois da morte do marido e dos 2 filhos, ela volta praticamente sem nada. E eu não sei se você conhece um pouquinho da cultura, até o nada que ela tem não é mais dela. Agora passa para ser do parente homem mais próximo. Então ela não tem estabilidade, não tem segurança, não tem estrutura familiar visível. E além disso tudo, ela está ferida, se sentindo esmagada pela mão de Deus. E isso é importante porque muitas vezes as decisões mais importantes na nossa vida não são tomadas quando a gente está forte, quando a gente está firme, quando a gente está equilibrado. Muitas decisões decisivas são tomadas exatamente quando a gente está mais frágil e vulnerável. Noemi estava vivendo exatamente esse ponto da sua história. Ela ouviu que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão novamente. E aí é o detalhe maravilhoso que esse texto traz. Belém significa casa do pão. E não tinha pão na casa do pão. Por isso o povo de Deus precisou ir buscar em outro lugar. Mas como o texto nos diz, agora que Deus olhou de novo para o seu povo. Aonde tem pão? Na casa de pão. É hora de voltar. Então ela se levanta, já que ela não tem mais nada a perder aparentemente, e volta para esse lugar. Mas ela não volta celebrando a restauração e que bom que tem pão na casa do pão. Não é isso. Ela retorna como alguém que ainda está tentando entender a sua própria dor. E quando ela chega em Belém, que é o texto imediatamente após o que a gente leu, isso fica ainda mais claro. As mulheres da cidade perguntam: será essa Noemi? E dá uma olhadinha para a sua Bíblia, o que ela responde. Vê como ela está feliz de chegar de volta em casa. Ela diz: não me chamem Noemi, chamem Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Esse detalhe é muito forte. Noemi significa algo agradável. É um nome que vai dizer quase como se ela fosse doce, como se fosse prazeroso estar próximo a ela. Enquanto quando a gente vê a tradução de amarga, de Mara, a gente vê o contrário. É um amargor, é um peso, é algo que realmente desce trazendo sofrimento. Ou seja, Noemi está dizendo: não me reconheçam mais pelaquela alegria que vocês sabiam que eu tinha. Agora me conheçam pela minha dor. Ela passa a interpretar a sua própria identidade a partir desse sofrimento. E aqui existe uma verdade que se encaixa também na nossa história. Porque a dor, meu irmão, minha irmã, não adianta. A dor não apenas machuca, não. Ela também nos faz reinterpretar toda a nossa história. Ela passa a explicar a vida para nós. Ela nos diz quem eu e você somos. Alô? A dor é capaz de redirecionar até como nós olhamos para Deus e para o futuro. Faz a gente repensar em quem a gente pode confiar. E ainda, se vale a pena a gente continuar tentando. A cosmovisão dela tinha mudado, baseado na dor. Noemi não deixou de crer em Deus, não. Não se deixa também abater por isso, não. Ela ainda fala de Deus, mas ela está lendo Deus a partir do seu novo momento. Ela está lendo Deus a partir do seu amargor. Ela diz que saiu cheia, mas o Senhor fez ela voltar vazia. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente já conversava aqui, tanto com o pastor, com a irmã Nancy, como com os outros irmãos do conselho, né? O como dói o coração você vê a igreja que já teve cheia esvaziar de novo. Não é ruim perder? Não é ruim quando você está na caminhada, você está ali e você vê as coisas meio que fugindo, se esvaindo. A pessoa sofre uma perda e passa a se definir por ela. Sofre uma traição e passa a se definir pela desconfiança. Cresce em uma casa difícil e passa a acreditar que todo o vínculo que ela vai construir vai terminar em dor e sofrimento. Uma pessoa que enfrenta o abandono e passa a viver como se amar fosse um jogo totalmente perigoso.
A dor começa como ferida, irmãos. É isso mesmo, como ferida. Mas se não for tratada diante de Deus, ela se torna lente para vermos todas as coisas. E quando a dor vira lente, aí sim a gente tem um perigo muito pior. Porque ela passa a distorcer tudo que a gente vê. Nada mais é prazeroso. Nada mais pode trazer novidade. Noemi ainda não consegue enxergar que Deus está agindo. Ela não percebe que ao lado dela, caminhando em silêncio, está uma moabita chamada Ruth. E essa mulher que ela talvez ainda não consiga interpretar como um presente de Deus na história dela, vai ser parte fundamental da restauração da vida da Noemi. E há algo muito importante para nós olhando para isso. Às vezes Deus já começou a agir na nossa história, irmãos, mas a nossa dor ainda não deixa a gente perceber. É como se Deus está movendo tudinho ali ao nosso redor. E você, como aquele melhor exemplo do cavalo com aquela ferramenta que eu esqueci, né? Que fica assim, aquela viseira que fica nos olhos assim, só continua olhando para a sua própria dor. Às vezes nós dizemos, voltei vazio, enquanto Deus já colocou alguém para caminhar do nosso lado. E a gente continua reclamando, Deus, eu não tenho ninguém. Às vezes dizemos, não tem futuro, enquanto Deus já começou a escrever um capítulo novo diante dos nossos olhos. Às vezes a gente olha apenas para o que perdemos e não conseguimos enxergar o que a graça ainda preservou. Eu sei, meu irmão, eu sei. Não é ignorar a dor, mas é a prova do quanto o nosso coração não enxerga quando ele é manipulado por ela. Isso não diminui a nossa dor, nem a dor de Noemi. Porque, afinal de contas, como a gente tem repetido muito aqui, a Bíblia não romantiza sofrimento. Ela realmente perdeu muito, ela perdeu tudo que uma mulher podia esperar de segurança. Ela sofreu. E ela volta, destruída, ferida. Mas a Bíblia também nos mostra que a dor, embora seja real, não tem autoridade final para interpretar a história de ninguém. Noemi olha para a própria vida e diz, amargura, dor, sofrimento. Mas Deus olha para a mesma história e continua dizendo, redenção, restauração. Por isso, o primeiro ponto é esse. A dor abre espaço para decisões. O sofrimento pode nos fechar, ou pode ser o que Deus vai usar para nos conduzir de volta. Pode nos tornar amargos, pessoas que só olham para o nosso problema. Mas pode nos levar a reconhecer que, de novo, precisamos da graça. Pode nos fazer interpretar tudo pela perda, como a gente acabou de falar. Mas também pode nos ensinar a esperar pelo Deus, que age mesmo quando a gente ainda não consegue entender o que ele está fazendo. Noemi decidiu voltar. O que vai ter lá? Como vai ser? E esse retorno ainda não é cheio de uma fé madura, não. Não é cheio de alegria completa. Não é cheio de esperança clara. Mas ainda assim é um retorno, e esse é o ponto. Às vezes voltar é o primeiro sinal de que Deus está trabalhando em nós. Voltar para Deus, voltar para a verdade, voltar para a comunidade, voltar para o caminho certo. Voltar mesmo quando a gente está ferido. Voltar mesmo sem entender o que está acontecendo. Porque a forma como eu e você interpretamos a dor define muito das decisões que a gente vai tomar depois. Muito de como a gente vai continuar lidando com a vida. Se a dor se torna a senhora da nossa história, ela vai continuar nos conduzindo à amargura. Mas se a dor é levada diante de Deus, ela pode se tornar o lugar onde a graça começa, dia após dia, a reorganizar os nossos passos. E é exatamente nesse cenário de dor que o texto apresenta um segundo movimento necessário. Porque Noemi voltou ferida, mas não voltou sozinha. E aí surge uma pergunta decisiva. Quem permanece conosco quando a dor já não oferece mais vantagem nenhuma? Porque se definir pela dor também é bem fácil. A gente tem até filme de pegador que ele usa uma aliança para dizer que foi abandonado, né, e conseguir atrair outras mulheres. A dor também pode ser
uma forma de manipular, de trazer uma novidade, uma alegria, ainda que falsa. E quando essa dor não supre mais o desejo do nosso coração? Ponto 2. O vínculo que sustenta o permanecer. No caminho de volta, Noemi volta para as suas sogras, para as suas noras, e diz que elas precisam voltar para a vida delas. Afinal de contas, tem mais esperança para duas jovens novas, bonitas, casando de novo, do que andando do lado de uma anciã. Isso é, de novo, chamar a gente para o centro do que o texto está passando. Porque Noemi não prende nenhuma das duas. Ela podia usar até a própria lei de Deus para dizer, não, ó, lá na minha terra existe um resgatador, que é algum familiar que pode engravidar vocês para que vocês possam ter filhos, e aí a gente possa... Ela podia usar tudo isso. Mas ela não manipula elas. Noemi não faz nenhuma chantagem emocional. Fica comigo porque eu estou tão cansada, eu estou tão amarga. Ela não usa sua dor para obrigar a ficar. Ela oferece saída. Ela oferece esperança. Ela olha para aquelas duas mulheres e basicamente diz: vocês têm esperança diante de vocês. Vão reconstruir a vida. Vai atrás do que vocês merecem. Casem-se de novo. Procurem descanso. Não se amarrem em alguém como eu. Isso revela de novo que Noemi, mesmo no meio de todo esse sofrimento e amargura, não quer transformar a dor dela em prisão para as pessoas que estão ao redor. Ela não está escravizando ninguém. E aqui já aparece uma diferença fundamental entre vínculo e controle. Porque existem pessoas que não querem companhia, não gostam de companhia. São pessoas que querem posse. Há pessoas que não querem amor, elas querem dependência. Há pessoas que não querem caminhar do lado do outro, elas querem garantir que o outro não vai embora. Você tem que ficar aqui comigo. Mas não é isso que Noemi faz. Ela libera. E quando ela libera, o tipo de vínculo aparece. Órfã, chora, beija a sogra e vai embora. Ruth, porém, fica, se apega a Noemi. E a gente precisa ser justo com órfã, tá, meu irmão? Que às vezes a gente olha para esse texto e fala, tá vendo? A órfã era uma falsa, ela foi embora. E não é isso que o texto está dizendo para a gente. Ela não é vilã. Ela faz o que Noemi orientou, o que mostra que ela levava a sério a palavra de Noemi. Ela toma uma decisão lógica, respeitosa, compreensível. E, sendo bem direto, é o que era socialmente esperado de uma mulher de um outro povo. Voltar para sua terra e preservar alguma possibilidade de futuro. O problema não foi órfã. Quem agiu de maneira inesperada foi Ruth. Ruth faz algo diferente. Ela decide ficar. Ela quer permanecer. E esse é o centro desse ponto. Nem todo permanecer é igual. Há gente que permanece por medo. Se eu for embora, imagina, se eu deixar a Noemi sair daqui, ela vai virar a esquina ali e vai morrer. Tem que cuidar. Tem que cuidar dela. Há gente que permanece por culpa. Ai, meu Deus, se eu tivesse tratado meu marido melhor, ele não tinha morrido, ela tinha pelo menos mais um filho. Há gente que permanece por conveniência. Há gente que permanece porque foi manipulada para permanecer. Há gente que permanece porque não consegue imaginar outra possibilidade de vida. Existe até uma anedota bem curiosa que de tempos em tempos reaparece no meu feed, e esse ano, como ano de eleição, reapareceu de novo, que é atribuída a Stalin. E essa anedota conta que ele, durante um discurso, teria pegado uma galinha nas mãos e ele teria depenado ela todinha, arrancado pena por pena até ela ficar totalmente fraca, depenada, sem conseguir nem ficar em pé direito. E aí ele põe a galinha no chão e dá um pouquinho de comida para ela.
E a anedota diz que, mesmo ferida, a galinha come e depois passa a seguir para onde ele vai, porque ele tem comida para oferecer. A ideia dessa história é mostrar o quanto a realidade da vida é cruel. Porque é possível ferir alguém, sim, enfraquecer ao extremo, criar dependência nessa pessoa e depois fazer essa pessoa ficar atrás de você por migalhas. Um dos temas que você pode pesquisar na internet, que tem trazido muitas pessoas a complicações psicológicas, é a dependência emocional. E isso, meu irmão, acontece em governo, acontece em instituição, acontece em relacionamento e até dentro das nossas próprias famílias. Tem gente que permanece não porque está vivendo aliança, mas porque foi quebrada por dentro e não consegue mais sair, não consegue ver esperança. Permanece por dependência, permanece por medo, permanece por falta de esperança, qualquer esperança. Permanece porque recebeu migalhas num período de dor. E as migalhas fizeram parecer que valia a pena ficar. Mas não é o caso de Ruth. Noemi não depenou Ruth. Noemi não ofereceu migalhas. Noemi não promete vantagem nenhuma. Pelo contrário, ela oferece. Você está tão bela, tão jovem. Vai viver a sua vida. Pode ir embora. E é exatamente por isso que a permanência de Ruth tem tanto peso nessa história, irmãos. Por isso que ela é tão importante e real. Ruth permanece porque ela quis, ela escolheu permanecer. O texto diz que ela se apegou a Noemi. Essa palavra carrega exatamente uma profunda ligação, que foi obra do próprio Espírito Santo, gerando compromisso, gerando aliança. Não é apenas simpatia, não é apenas gostei de você. Não é pena. É uma decisão de pertencer. E o discurso que Ruth faz deixa isso claro. Não insista comigo para que eu te deixe e me obrigues a não seguir. Porque, e aí vem um texto que é muito usado em casamentos, né? Que diz, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Essa é uma das declarações de lealdade mais belas de toda a Escritura Sagrada. Não é à toa que a gente usa para vários pactos, para vários momentos de celebração importantes. Ruth não diz apenas eu gosto de você, sogrinha. Você é uma sogra legal, 10 de 10. Não. Ela está jurando caminhar junto. Ela diz o seu destino agora é o meu destino. O seu povo é meu povo. Eu não vou me distanciar de você porque a nossa história agora é uma só. Isso é algo que nos faz olhar para a amizade diante do Senhor como ela deveria ser. Não mais uma palavra superficial, como eu cito muito aqui, né? Crianças que não sabem nem o nome do amigo, mas chega para o pai para apresentar o melhor amigo. Olha, esse aqui é meu melhor amigo. Qual é o nome dele? Não sei. Qual é o seu nome, melhor amigo? Mas realmente se conectando de forma profunda para viver o que é aliança. Ruth estava deixando toda a segurança da vida dela, que era Moabe, tudo que ela conhecia. Ela está deixando a sua terra, está deixando seus deuses, está deixando sua referência cultural, até a sua segurança. O que ela vai encontrar nesse lugar chamado Judá? Ela está assumindo uma nova identidade com essa decisão. Ela está se vinculando ao povo da aliança e ao Deus da aliança. Por isso esse texto não fala apenas de uma amizade bonita, irmãos. Ela fala de uma permanência que envolve fé, que envolve entrega. Ruth permanece com Noemi, mas ao fazer isso ela também se aproxima do Deus de Noemi, do Deus de Israel. E aqui nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Porque a gente vive num tempo em que muitos vínculos são tão frágeis que é muito fácil abrir mão de amizade. Relações são mantidas enquanto elas não retornam. São agradáveis, convenientes. Quando deixa de servir, é só descartar. Quando começa a ficar muito difícil, sabe? A pessoa começa a
pedir muita atenção o tempo inteiro, é mais fácil abandonar. Quando começa a exigir muito da nossa paciência, muito do nosso perdão, da nossa perseverança, é muito mais simples virar as costas e ir embora. Mas o texto nos mostra outro tipo de relação. Relações de aliança não são sustentadas por afinidade. Elas são sustentadas por compromisso. E compromisso aparece justamente quando a relação deixa de oferecer vantagem imediata. É na crise que a gente testa o compromisso. Lá na igreja de onde eu pastoreei 6 anos, o pastor Jackson, ele brincava. Toda vez que alguém vinha procurar ele para casar, ele perguntava assim: vocês já tiveram uma grande briga? Quanto tempo vocês estão juntos? 1 ano, 2 anos. Já tiveram uma grande briga? Não? Então volta aqui depois que vocês tiverem uma grande briga. Porque são nesses momentos que a gente começa realmente a ver quem está com compromisso e quem não está. É fácil permanecer quando tudo está leve. O difícil é permanecer quando o outro está bem, produtivo, agradável, forte, e você destruído, sem conseguir se encaixar. Difícil ainda se torna permanecer quando você até está bem, mas o outro está ferido, amargo, confuso, reclamando, sem ter motivo para te oferecer absolutamente nenhum prazer. Ruth permanece com uma Noemi amarga. E isso não é por acaso. Ela não permanece porque ela está diante de projeto de futuro. Ela permanece na fase mais difícil da sogra. Aqui é uma verdade pastoral para a gente. Algumas pessoas só descobrem quem realmente caminha com elas quando deixam de ter algo a oferecer. Você já ouviu falar de um personagem chamado Filho Pródigo? Enquanto ele estava bem de grana, não faltava amigos, nem mulheres, nem riquezas. Mas quando a coisa começou a apertar, cadê todo mundo? Para onde foi todo mundo? Quando a mesa está cheia, aparece muita gente. Quando a gente está envolto em festa, muita gente quer estar perto. Quando tem vantagem. Mas quando chega a dor, a luta, a escassez, a incerteza, o caminho estreito, a amargura, então os vínculos são de fato revelados. Nem todo mundo que caminha com você está disposto a permanecer. Nem todo mundo que permanece com você, meu irmão, minha irmã, está em aliança com você. Mas, nessa história, Ruth permanece. E permanece por aliança. E esse tipo de permanência se transforma. Permanecer, nesse caso, começa a mudar a estrutura da vida de Noemi. Permanecer por aliança começa a amadurecer a relação delas. Começa a libertar de toda carência que pudesse adoecer. Permanecer por fidelidade pode se tornar instrumento da graça de Deus na sua vida e na vida da outra pessoa. Por isso, o segundo ponto é esse: o vínculo que sustenta o permanecer. A pergunta não é apenas quem está perto. A pergunta é o que sustenta a sua proximidade. Por que você insiste em continuar perto? É por medo ou é por amor? É controle ou é compromisso? É dependência ou é aliança? É conveniência de sempre te trouxe algum resultado? Ou é de fato lealdade, fidelidade? Porque relações que moldam destinos não são relações fáceis, mas são relações fiéis. E isso nos conduz ao terceiro movimento do nosso texto. Porque a decisão de Ruth não termina no caminho entre Moabe e Belém. Aquela lealdade muda completamente o destino dela, de Noemi, e de forma surpreendente entra para a própria história da redenção. Ponto 3. A lealdade que redefine o destino. A lealdade que redefine o destino. Ruth toma uma decisão no capítulo 1, mas o livro inteiro vai mostrando para a gente que essa decisão tinha um alcance que era muito maior do que ela podia imaginar. Quando Ruth decide permanecer ali ao lado da sua sogra,
ela não tem nenhuma garantia de que ela vai conseguir nada. Nem estadia lá em Judá. Que ela podia chegar e ser tratada como uma pagã, que ela era. Ela não sabe se vai ser acolhida, ela não sabe se vai ter alimento, ela não sabe se vai ter futuro, não sabe se vai reconstruir a própria vida. Ou seja, no nosso português popular, no nosso olhar, aquela decisão da Ruth parecia reduzir por completo as possibilidades dela. Era a pior coisa que ela podia estar fazendo. Isso aqui me fez até lembrar, assim que eu aceitei ir para São Gonçalo, uma primeira casa de uma família que a gente foi visitar, e aí tinha uma adolescente na época que gostou logo de cara da gente, assim, falando, nossa, mas que bom que vocês vieram, vocês são muito legais, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês vieram fazer em São Gonçalo? Aqui não tem nada. Nesse lugar, não tem nada nesse lugar. E eu vou dizer mais, hein? Sabe, graxa, petróleo, São Gonçalo pega em você e você não consegue tirar mais São Gonçalo de você. São Gonçalo foi uma bênção na nossa vida. Nós podemos ser usados por Deus e uma bênção na vida dessa adolescente. Porque a gente ouviu o que o Senhor nos chamava a fazer. Então, a gente olha para essa história. Ruth deixa Moabe, deixa sua família, deixa sua terra, deixa toda e qualquer possível segurança e caminha como uma viúva amarga para um futuro completamente incerto. Caos, destruição. Vai dar errado. Eu consigo ver até as amigas dizendo assim, caraca, já casou mal, porque o marido morreu. E agora ainda vai para essa furada com a sogra? Mas você realmente quer sofrer nessa vida. Mas é exatamente nesse caminho improvável que Deus começa a reconduzir todas as coisas. Em Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12, projeta aí para mim, Samuel. Ruth 2, 11 e 12. Diz assim, Boaz respondeu, contaram-me o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor, vamos juntos? O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele diz que tudo que estava acontecendo ali, que Ruth achou que estava fazendo só como uma escolha por amor, tinha se tornado público. Ou seja, o Senhor retribua o seu feito. Essa frase, meus irmãos, ela é essencial para a gente entender o que Deus está fazendo na nossa história. Boaz entende que a decisão de Ruth não é apenas social, porque ela não escolheu caminhar com a sogra e postou nas redes sociais. Estou ajudando essa pobre velhinha a voltar para casa. Se você gosta dessa história, curta e compartilhe, porque vai fazer sucesso. Não é isso. É uma decisão espiritual. Ela veio buscar refúgio nas asas do Deus de Israel. Ruth parecia estar apenas caminhando com Noemi, mas na verdade ela estava sendo acolhida pelo próprio Senhor, dizendo, minha filha, você já é minha, e não percebeu. Isso nos mostra algo essencial, irmãos. Decisões de lealdade, quando firmadas em Deus, não são decisões pequenas. Nós podemos não ver todas as consequências das nossas escolhas. Podemos não entender o alcance das nossas escolhas. Podemos achar que a gente está apenas dando mais um pequeno passo, que ele nem é tão relevante assim. A gente só está tentando permanecer. Mas Deus trabalha através de cada passo que eu e você damos na nossa história. A lealdade de Ruth não muda apenas por rotina. Ela redefine o destino dela e da sogra. No final do livro, quando a gente avança para o capítulo 4, versículos 13 ao 17, Ruth se casa com Boaz e tem um filho. E o texto diz que as mulheres disseram a Noemi que Deus não havia deixado ela viver sem resgate. A criança nasce e o nome dele é obedecer. Não.
Obed. Obed que vem a ser o pai de Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi, o grande rei. E aqui a história cresce diante dos nossos olhos. A moabita viúva, estrangeira, sem posição, sem herança, sem garantia, é inserida na linhagem real. E mais adiante, quando a gente chega no Novo Testamento e abre o Evangelho de Mateus, capítulo 1, a gente descobre que quem está lá na linhagem de Jesus? Isso é graça. Isso é graça. Ruth entra na história da redenção não porque ela mereceu, não por causa de status, por direito, ou porque ela tomou uma grande decisão por si mesma. Ela entra porque Deus conduziu a história por caminhos que ninguém era capaz de planejar. E aqui existe um contraste que é muito, muito, muito conectado comigo e com você. Noemi dizia: voltei vazia. Mas Deus, com a sua plenitude, preparava algo que ela era incapaz de ver. Noemi dizia: eu sou Mara, eu sou amarga, me reconheçam dessa forma. Mas Deus, pouco a pouco, ia restaurando a sua alegria. Noemi viu o fim. E Deus estava gerando dentro dela um novo futuro, dentro do seu coração. E tudo isso passa por uma relação improvável entre uma sogra israelita ferida, sofrida, e uma nora moabita, chamada pelo Senhor. Por isso o terceiro ponto é esse: a lealdade que redefine o destino. Relacionamentos nunca serão neutros, coloca isso na sua mente. As pessoas com quem a gente caminha moldam a nossa visão de mundo, moldam as nossas decisões, moldam os nossos afetos, as nossas prioridades e muitas vezes moldam o nosso futuro. Há relacionamentos que nos puxam, sim, de volta para Moabe, para longe de Deus. Relações que nos prendem ao velho mundo, aos velhos deuses, aos velhos padrões. Mas há relações que nos aproximam de um Deus e um Deus que é verdadeiro. Relações que nos conduzem para a casa de pão, onde sempre haverá pão. Relações que, mesmo em meio à dor, nos tornam instrumentos de graça. Ruth molda o destino de Noemi. Noemi molda o destino de Ruth. E Deus usa essa aliança que era tão improvável para moldar uma história muito maior do que elas duas. Isso precisa me fazer pensar, isso precisa te levar a refletir. Que tipo de presença nós temos sido na vida das pessoas? Os seus comentários, as suas participações, as suas contribuições têm produzido o que na vida dos outros? Somos presença que abandona quando a dor chega? Somos presença que manipula para manter o controle, a amizade, o parentesco? Somos presença que oferece apenas conveniência? Ou somos de fato presença de aliança, que ajuda o outro a caminhar, que chama a pessoa que está longe de Deus para se reaproximar de Deus? A gente também precisa se perguntar: que tipo de vínculos eu e você temos mantido? Que tipo de vínculos a gente tem permitido do nosso próprio destino? Porque nem toda relação deve ser mantida para sempre, irmãos. Nem todo vínculo é saudável. Existe muito relacionamento, as pessoas olham para o relacionamento amoroso, tóxico, e ainda conseguem falar um pouco melhor disso. Mas tem muito relacionamento tóxico dentro das famílias. Tem muito relacionamento tóxico entre casais. Relacionamentos de opressão, de morte. Nem toda permanência é fidelidade. Às vezes, permanecer em certos lugares é apenas continuar preso a Moabe. Mas há vínculos que Deus usa para nos conduzir à redenção. Há amizades que nos chamam de volta à fé. Há pessoas que pela graça, não pela sua força e sua habilidade, mas pessoas que Deus usa para nos tornar família além do sangue. Essa é uma das grandes belezas do livro de Ruth. Família não é diminuída aqui. Família é ampliada pela graça. Para você ver, quando eu falei, quem foi incluído? A irmã falou, Noemi. Noemi não foi incluída. Ela era povo da aliança, gente. Só que ao mesmo tempo ela foi incluída. Porque Ruth se tornou filha dela.
É isso. É essa compreensão de você se alegrar pelo que Deus está fazendo na vida do outro. Isso nos faz ser povo. O Deus de Israel acolheu uma estrangeira, uma viúva sem futuro, integrada ao povo da promessa. Uma amizade leal se torna parte da linhagem messiânica. Deus construiu a sua história de redenção usando várias, não foi só dessa vez não, foram várias alianças improváveis. Isso nos prepara para a conclusão maior do que essa própria mensagem poderia ser. Porque por mais bela que seja a lealdade de Ruth, ela ainda aponta para uma lealdade que vai além de todo e qualquer limite. Ruth permanece com Noemi por quê? Ela permanece no momento difícil, no momento de dor. Mas Cristo faz ainda algo muito além do que Ruth era capaz de fazer. Cristo permanece conosco quando eu e você estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Ruth entrou na história de Noemi, conduzida por Deus. Mas Cristo entra na minha e na sua história com o objetivo único de nos resgatar de nós mesmos. Ruth deixa sua terra para se unir ao povo de Deus. Mas Cristo deixa sua glória para buscar pecadores, para fazer cada um de nós, miseráveis pecadores, parte da família de Deus. Por isso, meu irmão, toda lealdade verdadeira, toda amizade santa, toda família reconstruída pela graça aponta mais cedo ou mais tarde para Jesus Cristo, Senhor. Onde não tem aliança, relações quebram, se desfazem com o tempo. Mas onde Cristo é o centro, até estranhos se tornam família. Então, eu preciso que você se lembre, porque esse texto apontou 3 movimentos para nós. O primeiro, que a dor nos faz decidir. O segundo, o vínculo que sustenta a permanecer. E por fim, a lealdade que redefine o nosso destino. Mas se a gente para aqui, a mensagem continua incompleta. Porque Ruth é uma belíssima história e você deveria dedicar um tempo dessa semana a ler. É um livro pequeno, fácil e gostoso de ler. Mas não é a história real, não é a história total da redenção. Ela aponta para uma redenção muito maior. Ruth permanece com Noemi quando tudo era difícil demais. Mas Jesus faz algo que vai além. Ele não disse, se você melhorar, eu fico com você. Ele não disse, eu fico com você se você estiver disposto a transformar a sua realidade. Ele diz, sou eu que decidi ficar com você e já iniciei a transformação que você precisa. Ruth deixa sua terra para se unir ao povo de Deus. E Cristo abre mão da gloriosa presença dos céus para viver tudo que nós temos aqui, de bom e de ruim, para passar calor, para passar o glorioso perrengue, atravessar deserto, passar fome, passar aperto, perder pessoas que ele ama, com o objetivo de nos buscar. Ruth fez parte sim da história de Noemi, mas Cristo, ele vem especificamente para redimir aqueles que são seus. Ou seja, aquela amizade, aquela lealdade, aquela decisão silenciosa lá atrás, no meio da dor, fazia parte de um plano maior, um plano que apontava para Jesus Cristo. E é aqui que tudo se conecta com a sua vida, com a minha vida, com a nossa casa, com a nossa família, os nossos relacionamentos quebrados. Porque a gente está vivendo o mês da família. Você está gostando desse mês? A relação com a sua família está 10, a melhor possível. Essa série não é sobre famílias perfeitas, é sobre famílias que se encontram diante do Senhor para renovar a aliança. É sobre o que Deus faz dentro de famílias quebradas. Na primeira mensagem a gente falou que o pecado podia nos destruir por dentro. Você se lembra disso? Na segunda, falamos que vimos que o pecado pode deformar até um belo amor, uma bela dedicação de pais para filhos.
E hoje a gente viu que pela graça, Deus é capaz de reconstruir vínculos. Mas essa reconstrução não acontece só no nosso esforço. Não acontece só porque a gente decidiu fazer melhor ou ser melhor. Não acontece porque a gente está tentando ser mais paciente com o outro. Porque famílias não são e nem nunca serão resgatadas, transformadas, restauradas por técnica. Não adianta. Tem gente que muda de igreja igual muda de roupa, porque está procurando técnica para resolver um problema. Famílias são restauradas quando Cristo ocupa o centro. Quando você olha e vê, fulano é difícil mesmo, mas eu fico. Fulano é amarga mesmo, mas eu fico. Porque sem Cristo a dor vai continuar virando amargura. O vínculo continua virando dependência. A relação vai acabar virando mais cedo ou mais tarde disputa. Mas quando a gente vive tudo isso em Cristo, a dor começa a ser redimida. O vínculo pode se tornar algo melhor, pode se formar uma aliança. A relação pode se tornar instrumento da graça. Mesmo quando a gente é desafiado, mesmo quando um amigo, mesmo quando um familiar pega e fala aquilo que foi duro demais para você ouvir. A grande pergunta para nós é, muito mais do que quem está na sua família, a pergunta precisa ser, aonde está o centro da sua família? Qual o coração da sua casa? Porque no fim, toda casa é moldada por algo. Ou pelo pecado, ou pela graça. E o Evangelho nos convida a viver esse algo extraordinário. Assim como Ruth foi acolhida, nós somos acolhidos, mesmo sendo pecadores. Efésios diz que nós éramos estranhos, caminhando para o inferno. Mas agora fomos feitos família de Deus. Por isso hoje o chamado não é para a gente melhorar a nossa relação. Tira isso, o mês de maio é um mês maravilhoso para melhorar a relação com a família. Que esse maio de 2026 seja uma oportunidade verdadeira de você chamar Jesus para todas as suas relações. De você expor diante dele, Senhor, essa relação aqui, com essa pessoa aqui, está precisando do Senhor mais do que nunca. Eu preciso que seja o Senhor, senão vai se quebrar. Talvez você esteja vivendo relações frágeis. Talvez você tenha lidado com dor demais, distância demais, conflito demais. Talvez até seus vínculos já não façam nem mais sentido para você. Você já se dispôs a abrir mão de todos. Mas o Evangelho continua sendo a resposta para todos nós. Porque Cristo continua sendo a única proposta real de centro. Porque se Cristo é o centro, existe perdão onde havia culpa. Se Cristo é o centro, a reconciliação agora não é mais algo intragável. Pelo contrário, mesmo onde havia distância, é o caminho natural. Há famílias onde antes havia pessoas apenas convivendo, só para completar o que tinha que completar. E agora passam a sonhar juntos. Então, nesse mês da família, nós não somos chamados a repensar nossos relacionamentos. Nós somos chamados a, mais uma vez, nos submeter a Cristo. Porque onde não há aliança, relações, mais cedo ou mais tarde, quebram. Mas onde Cristo governa, até o que já foi quebrado e moído, até o mais amargo de todos os corações, encontra graça para ser restaurado. E você pode começar isso aqui agora, com uma simples oração. Então convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, nós somos muito gratos, Senhor, porque mais uma vez somos chamados à consciência de que somos família de Deus. Mas, Senhor, esse ainda é um tema muito delicado para nós. Nós temos dificuldade, Senhor, de enxergar em que relações permanecer, como direcionar a nossa escolha, a nossa lealdade. Te pedimos, Senhor, que seja o Senhor a abrir os nossos olhos. Leva-nos, Senhor, a ter essa mesma compreensão que teve Ruth. De mesmo quando todas as pessoas ao redor diziam que ela era uma escolha louca, que era errado, ela confiou no que o Senhor colocava no coração dela. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos agarrar ao que o Senhor tem. Ajuda-nos a enxergar o plano de redenção antes de abrir mão.
Ajuda-nos, Senhor, a correr atrás do que o Senhor mesmo nos propôs. Ah, Deus, que essa redenção que parece tão linda possa ser real na vida de cada um de nós nessa noite. Leva-nos, Senhor, a viver relacionamentos redimidos no Senhor. Leva-nos a vivermos relação de aliança, Senhor, não mais permanecendo por compromissos frívolos, não mais porque tem alguma utilidade, mas porque a gente entende que é o que o Senhor nos chama a ser, o Senhor nos chama a viver. Então, Senhor, reconstrói o que foi perdido no nosso coração. Restaura, Senhor, com um poder que só o Teu Espírito pode fazer. E leva-nos de verdade a experimentar nessa vida a experiência de sermos família de Deus. Em nome de Jesus. Amém.